Olá, eu sou Caroline Moreira, eu sou licencianda em Artes, Educação Artística, né? E eu vou falar um pouco para vocês da iconografia da imagem de Nossa Senhora, da salvação do povo romano, né? Também conhecida como Salus Populi Romani. É essa imagem aqui. Não sei se dá para ver muito bem. Ela é uma imagem relativamente grande, é uma ícone relativamente grande, ela tem 117 por 79 centímetros. É relativamente grande, geralmente são um pouco menores os ícones. Ela se encontra atualmente na Capela Paulina, desde 1613. Essa capela ela fica dentro da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. E, segundo a tradição, como de algumas outras pinturas, como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também, que é visualmente parecida com essa, né? Ela foi pintada, a original, por São Lucas, né? E foi diante desse ícone, né, que o Papa Francisco esse ano nos concedeu a bênção Orbi et Urbi, esse ano de 27 de março. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a pintura, mas inicialmente nós vamos só ler a imagem e depois vamos olhar os significados de cada cantinho da imagem, né? Eu sugiro que vocês procurem, porque eu acho que não tá muito bom para ver. Então é melhor vocês depois procurarem. Maria, no caso aqui, ela veste um manto azul escuro, tem uma túnica vermelha, né? Esse manto, ele tem detalhes dourados, são bordados, e tem um detalhe em cruz. Dourado também é o fundo, assim como o manto de Jesus, né? Ele segura um livro em uma mão, e ela em uma mão segura um pano azul, né? E tem um anel, não dá pra ver muito bem não, mas ela tem um anel nessa mão, tá? E com a mão ele segura a mão e tá com um gesto assim, né? Ela olha pra gente, pro espectador, e ele olha pra Maria. Ele não olha pra gente, ele olha pra Maria. Aqui em cima a gente tem dois escritos em grego. Em algumas reproduções nós temos também escrito coisas escritas aqui também, né? Que depois eu mostro pra vocês, existem várias outras reproduções desse quadro. Esse aqui, na verdade, não é o original, assim, né? A gente não sabe qual é o original mesmo, de tantas reproduções que nós temos. Mas, basicamente, é mais ou menos essa estrutura aqui, ok? Vamos começar vendo os significados de cada símbolo, né? Cada coisa do quadro. A gente tem aqui em cima duas inscrições em grego. Aqui seria MP e aqui era um alfa Y, seria Mãe de Deus, Maria. Em algumas reproduções nós temos aqui também escrito ICXC, que seria as iniciais de Jesus Cristo. Então aqui em cima nós temos Mãe de Deus, bem aqui em cima de Maria, e aqui do lado em algumas cópias nós temos Jesus, iniciais de Jesus Cristo. Acho que é isso. Então, vamos entender agora um pouco a imagem. A imagem. A Maria, ela veste um manto azul escuro, né? Esse manto azul escuro, ele representa a virgindade de Maria. Então, geralmente Maria é pintada com esse manto ou azul escuro ou azul claro. Azul claro, às vezes, representa o céu e não a virgindade em si. Mas nesse caso aqui, por ser azul escuro, é a virgindade. Por quê? Porque as virgens na época, né, de Israel, usavam um manto azul escuro. Então, eram características dela. Então, Maria virgem, Maria azul escuro. Por dentro nós temos essa túnica vermelha. Ela usa uma túnica vermelha, né? O que essa túnica representa? Ela representa duas coisas. A primeira, ela representa a maternidade, né? Por quê? As mães da Palestina, elas usavam essa túnica para identificar. Então, as mães da Palestina usavam túnicas vermelhas. Então, Maria Mãe, túnica vermelha. Então, logo esse ícone, só aqui nesse começo dessa manto azul escuro, virgindade, maternidade, Maria, Virgem e Mãe, né? E o segundo significado para essa túnica vermelha é a paixão de Cristo. Ela representa o sangue de Cristo. Então, ela vai nos lembrar
da paixão de Cristo, né? Que é a mãe que sente, que sofre o que os filhos estão passando, mas ela tá ali para socorrer suas angústias, assim, ou seja, ela tá ali para nos socorrer também. Então, esse manto tem esse significado da paixão de Cristo. E aproveitando esse caso da paixão de Cristo aqui no manto, percebe-se que aqui também tem uma cruz. Essa cruz, ela também vai representar a paixão de Cristo, né? Seu sofrimento, seu sangue, assim como o manto vermelho. Então, nas pinturas sempre vai ter representado alguns elementos, quando tem Jesus no caso, né? Quando tem Jesus na pintura, sempre vai ter alguns elementos que vão lembrar da paixão de Cristo, porque ao descer, né? Ao encarnar, ele assumiu essa paixão desde que desceu do céu. Então, nas pinturas sempre, ele é criança, porém vão ter símbolos que lembrem da paixão de Cristo. Né? O manto, em algumas pinturas é a estrela, e em outras pinturas também é uma cruz que fica aqui, tá? O manto dourado, né, de Jesus. O amarelo, o ouro, ele representa a luz, né? Então, essa luz, esse amarelo representa a divindade de Jesus, né? Então, a divindade de Jesus, assim como esse ralo que tem aqui, ó, na cabeça de Maria e na cabeça de Jesus, representa a divindade também. Então, são divinos, né? São do céu. Então, tanto o dourado aqui e o dourado do ralo também. Não sei se vocês já perceberam, todos os santos são representados com esse ralo aqui, porque essa pintura é bem antiga, não está muito bem. Mas depois eu mostro pra você outras pinturas. E tá representando aqui essa divindade. Aproveitando o gancho da divindade, o fundo também é amarelo, o fundo também é dourado. Esse dourado aqui, ele simboliza o céu também, a divindade, a alegria por estar aqueles que recorrem a Maria, entendeu? Então, ele também representa essa divindade de Maria. Vamos falar um pouco do semblante de Maria. Ela que olha pra gente, né? Não é Jesus, é ela que olha pro espectador. E ela tá sempre com esse semblante sereno, pacífico, né? Que é bem característico de Maria. E ela tá com Jesus no colo, então ela tá em paz. Então é quase com a representação de assim, quem tá com Jesus, né? Tá em paz também, né? Ele tá em paz porque ela tá com Jesus no colo. Vamos lá. Aproveitando também que Jesus está no colo dela, que é para mostrar que justamente, ela tá com Jesus no colo, então ele é a fonte da serenidade dela, da tranquilidade, da paz que ela expressa também. Do manto, voltando pro manto, né? Ela tem esse detalhe no manto, ó, dourado, no manto azul. O que significa isso? Que ela também vai lembrar da divindade, que ela vem do céu, né? Aqui, principalmente, esses detalhes dourados vão representar tipo, quase que um título, né? Então, rainha, mãe, rainha, né? Então, tem essa coisa do dourado, né? Da nobreza, digamos assim, tá? E aqui no caso, Jesus, ele não... Tem algumas imagens que Jesus, não nessa, né? Tem outros ícones de outros títulos de Maria, que Jesus está abençoando a gente. Aqui no caso, ele abençoa Maria. Então, Maria, para dizer que Maria, ela é abençoada pelo Espírito Santo. Então, assim, ela, quando a pessoa, para mostrar que assim, ela é abençoada. Então, quem recorre a Maria é abençoada também. Porque ela tá abençoada por Jesus, tá vendo? Ele abençoa ela. Então, através de Maria, a gente chega em Jesus. Aqui, esse paninho que eu falei no início, não dá pra ver muito bem, é um paninho azul. Esse paninho se chama mapa, ou mápula, né?
ele na verdade é um lenço cerimonial, né? Então ele também vai, assim como esse douradinho aqui do bordado, ele nos dá um título a Maria de nobreza. Então é para lembrar que Maria é rainha, então é rainha do céu. Então, portanto que tem algumas imagens que Maria é representada com coroa. Também é uma simbologia, mas isso é mais óbvia, né? Para que Maria é rainha, né? Então esse paninho aqui também significa isso. Ele é um paninho bordado. E não dá pra ver muito bem, né? Tem um anel aqui na mão de Maria. Se não me engano, é a mão direita. E tá no dedo do meio. O anel, ele vai representar essa aliança com Deus, né? E por estar no dedo do meio, é uma aliança de compromisso, de responsabilidade. Por quê? Porque ela carrega Jesus. Que responsabilidade, né? Então esse anel, ele vai dizer isso pra gente. E por último, Jesus carrega um livro, uma espécie de livro. Pressupõe-se que esse aqui seja o evangelho, né? Ou seja, ele carrega a história dele, aqui está carregando a doutrina e a história dele. Ele carrega a própria história. Então, assim, essa simbologia desse quadro, dessa pintura, né? Geralmente, nesse caso aqui, meio que a pintura veio antes da nomeação, se eu não me engano. Assim como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, primeiro veio a pintura, depois que veio o título, né? Digamos assim. Então tem essa simbologia. Geralmente, quando a pintura ou o ícone vem depois do título, eu acho que, se eu não me engano, Nossa Senhora da Rosa Mística, o ícone veio depois, né? A aparição veio primeiro. Então, nesses que o ícone vem depois da aparição, dentro da pintura vai contar, os símbolos vão contar a história da aparição, digamos assim, né? Eu sugiro que vocês procurem, porque a última que eu escutei agora foi de Nossa Senhora da Rosa Mística. Então, cada símbolo, a rosa, tudo que tá ali naquela pintura dela, tem a ver com aquilo, com como ela apareceu, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, só pra finalizar. Calma aí. Que a gente tem diversas versões. Ó. É a mesma pintura, digamos assim, mas são diversas versões dela. E é a mesma pintura, é a mesma, digamos assim, que todas elas são Nossa Senhora da salvação do povo romano, tá? Então são cópias, são versões dela, mas assim, são versões diferentes, mas toda aquela iconografia, todas as representações, tipo o manto, tem que ter aqui o livro, tem que ter esses detalhes, entendeu? Por exemplo, aqui ela tá um pouco mais escura, aqui ela tem um semblante diferente, né, um pouco diferente. Tem aqui a estrela que eu vos falei, que tem algumas que tem outras que tem a cruz. Então, assim, são versões diferentes, né? Ó, aqui tá bem diferente uma da outra, ó. São versões diferentes, mas a iconografia é a mesma. Então, é isso que tem que... É quase como se fosse uma regra, né? Que eu não sei se eu falei. Mas a gente meio que segue uma regra para representar os títulos. Então, um exemplo, Nossa Senhora das Graças, que tem os raios saindo das mãos, né? Então, toda vez que um pintor tinha que pintar Nossa Senhora das Graças por encomenda de uma igreja, ela tinha que ter, um exemplo, né? Tinha que ter os raiozinhos saindo, né, das mãos, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês mandem perguntas, se vocês tiverem algumas dúvidas. E eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa explicação, que eu tenha passado um pouco desse entendimento um pouco da pintura. Beijo, gente. Tchau.